Retornando ao programa Mais Saúde, que hoje recebe o Dr. Roque Marcos Savioli, para você que não conhece, meu marido, né? Antes de ser cardiogeriatra, né? Que a gente depois, uma hora, vai explicar o que faz o cardiogeriatra, mas não vai ser hoje, vai ser na próxima, na próxima consulta, no próximo programa. E o Dr. Roque acaba de lançar esse livro maravilhoso, Segredos de um Consultório. Mas, amor, tem um subtítulo aqui, Um Convite a Fazer, o exame mais importante da sua vida. O que você quis dizer com isso? Porque, veja bem, exame a gente faz, né? Laboratório, imagem e tudo mais. Mas o exame mais importante que tem é o exame do nosso interior. Sabe, a gente ver e sentir as nossas limitações, as nossas virtudes, os nossos defeitos. Sabe, esse conhecimento do seu eu interior, do seu eu próprio. Esse é o exame mais importante e é o exame mais difícil de fazer. Não tenha dúvida. Então eu falo muitas coisas nesse ponto, casos, né? Todos esses livros meus, esse livro especialmente, eu conto casos da minha experiência pessoal, coisas reais, verdadeiras que aconteceram. Exato. Claro, eu só troco os nomes para não evitar problemas. E às vezes eu mudo um pouquinho só, porque senão as pessoas vão se identificar, fica ruim. Mas você vai se identificar, todo mundo se identifica com algum caso. Sim. E ali eu mostro que é importante você ter uma análise pessoal do seu interior. E isso só acontece quando a gente está doente, Só, né, amor? você vê que coisa impressionante. Né? Gente, está muito bacana, são uns casos incríveis e eu fico assim, sabe, muito emocionada porque no final a gente simplesmente acompanha cada um desses casos. Não, e você né? Conhece, né, todos os casos. Exato. Né? Então, realmente, esse do doutor, quanto custa um coração, eu quero comprar um. Gente, é uma história incrível, porque é exatamente isso. A pessoa que tem todo o recurso financeiro, mas de repente ele precisa entrar numa lista para transplante. E isso é real. No Brasil, funciona muito bem. Exatamente. Tanto faz, tendo dinheiro, não tendo. Porque esse sujeito queria... Quanto custa um coração? Eu quero comprar um coração porque eu quero fazer um transplante. Eu falei, pá, não é assim, por aí. Não é por aí. E ele teve, ele fez, ele ficou todo na o procedimento fila. Na fila. Quando ele foi prioritário, ele passou para a fila. Não, gente, isso realmente ele são falou, histórias eu incríveis. Pago, lembra que eu pago o avião para buscar o órgão onde tiver? Não é nada disso. Isso é tudo pelo governo. E, gente, tem o último aqui, a história chama-se assim, Mercedes-Benz do Monsieur Vincent. Gente, essa história é imperdível. Você conta melhor do que eu, porque você participou diretamente de tudo. Na época, o Dr. Roque não falava francês, porque agora ele fala, né? Ele estudou, Dom Dominique, toda vez agora que vem para o Brasil, agora eles conversam diretamente. Mas é muito interessante, porque também tem uma hora que mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, e você tenha, de repente, assim, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, de repente um carro conversível maravilhoso, só que, gente, carro esporte conversível é para jovem. Não tenha dúvida. Porque, olha, depois com a idade, você fica muito tempo no carro, começa a doer a coluna, e aí a história desse senhor, que para ele tudo era essa Mercedes conversível, Era né? um cara que vivia na noite, tudo. Era um bom vivant, e conforme foi envelhecendo, teve uma hora que ele falou, pô, não dá mais para eu dirigir esse carro. E ele entrou numa profunda depressão, porque ele teve que trocar de carro. Em vez de ser um coupé baixinho, ele teve que comprar uma outra Mercedes grande. Maravilhosa. Mas, olha, gente, mas é muito interessante, porque existe todo um contexto de uma cura interior que teve a família toda. Nós presenciamos. Gente, realmente, o momento da doença é onde Deus nos visita. Então, nós não podemos realmente, como o Roque diz, não podemos dizer por quê, e sim para quê? Para quê? E aquela família se curou naquele dia em Paris, você lembra? Foi na nossa frente. Na nossa frente. Impressionante. Não, e o francês é muito fechado, né? Cartesiano, mas se abriram. Né? Exato. Ainda mais para estranhos, que eles não nos conheciam. Nossa. Né? Contar, abrir o coração daquele jeito. Mas, gente, olha, esse livro é maravilhoso. Eu sugiro que vocês leiam, deem de presente. Agora, vamos falar um pouquinho de como que foi a noite de autógrafos. Vamos. Né? Então, gente, olha, ela foi lá vocês podem estar vendo aí, né? Realmente, o pessoal da comunidade, muito querido, esteve lá. A Paulinha com o Felipe, o Padre Wagner, Diácono Nelsinho Correia, a Marcinha. Enfim, os amigos todos da comunidade estavam presentes. Os padres do Legionários de Cristo. Sim, lá. gente. Bom, graças a Deus foi. Né? Sacerdote é que não falta na vida da gente, graças a Deus.
Aí, Dr. Rock convidou a banda dele para estar presente. Como chama a sua banda, meu amor? The Heart Jazz Band. Traduza. O coração, o jazz, A banda banda de jazz do coração. Do coração, né? Então, realmente, o Rock, enfim, deu, assim, vocês podem ver uns momentos, assim, dos bastidores, tocando. E, gente, esse pistão lindo que vocês estão vendo, esse eu vou contar a história para vocês. Conte. Eu dei de presente pro Dr. Rock quando ele fez 60 anos. Era o sonho da vida dele, é um pistão de prata. Conta um pouquinho desse pistão, amor. É que eu sempre quis ter, lógico, eu comecei a tocar com 10 anos de idade. E naquela época a gente tinha um maestro italiano que ele pegava a batuta assim e batia na cabeça da gente se tocasse errado. E depois de 2 anos de estudar só teoria, o maestro dá o instrumento. Para mim ele chegou, você vai tocar esse aqui. Só esse, nunca toque mais nenhum. Só Nossa. pistão, nunca mais consegui. Eu nunca consegui tocar nada além de pistão. Muito bom. E era um pistãozinho velho, tudo que tinha na banda, lá, aquelas coisas todas, e o tempo vai passando. Banda de cotia. Aí eu ganhei um pistão melhor, que meu pai comprou um pistão dourado, tudo, que eu comecei a tocar. E uma vez ele chegou para mim e falou, olha só, passou um músico aqui com um pistão igual esse, olha que coisa linda, igual de prata, é um pistão Bach. Né? Eu falei, mas ele falou, mas esse não dá para comprar. Naquela época você não tinha como importar e também a gente não tinha condição financeira para ficar gastando nisso. E o tempo passou, depois eu voltei a brincar com música, né? Por conta do Nelsinho uma vez, e até eu tinha um pistão, eu dei até de presente para uma pessoa, porque eu não usava mais. Aí eu comprei um usado, um dourado, um pistão com, mas sempre ficava na minha cabeça a história do Bach. Aí um dia essa aqui me aparece com um pistão Bach, dourado, prateado e Stradivarius. Falei, nossa senhora, quase caí de costas. De prata. Que coisa maravilhosa o som desse instrumento. Sim. E não tem coisa mais gostosa. Eu acho que dinheiro é para isso, sabe? Para a gente poder ter o prazer de de repente, não usar para você, mas dar de presente para quem você ama. Você me forçou a voltar a tocar, né? Porque, claro, um instrumento lindo, maravilhoso daqueles tem que ser usado. Né? Pois é, e hoje, então, vocês estão vendo, mas não vai faltar oportunidade para o Dr. Rock estar mostrando. A gente podia ter trazido o pistão hoje, né, amor? E você podia ter tocado um pouquinho aqui. Não, mas aí não dá. Se não dá, porque tem que ter todo um contexto, né? Não é, não, Bom, é verdade. Não, mas olha, os bastidores, como foi gostoso, muita gente a gente pode trazer querida. a banda um dia para tocar. Boa ideia! Isso nós podemos, claro. Boa ideia! Aí a gente dá uma palhinha aqui com o Dr. Rock tocando pra gente, banda, tudo tá? bem. E falando dos benefícios, né? Porque realmente o tocar um instrumento, eu vejo o Rock quando ele chega em casa, às vezes estressado daquele dia todo. Falando de estresse, você tem um capítulo ótimo aqui também sobre estresse, que é do Pasquale, do chefe de cozinha. O estresse do Pasquale. Exatamente, né? E tem aqui entendendo o estresse que você explica, porque, gente, hoje realmente estresse engorda. Estresse, para mim, é realmente aquela pedrinha que cai no seu telhado de vidro. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então o Rock chega cansado, tá? De repente, tô lá ouvindo, treinando, porque tem que treinar, né? Tem. E hoje é gostoso que você compra os CDs com playback, né? Então você toca com as big bands do mundo aí, né? O playback fica tocando e você vai. Mas tem um detalhe, depois que o Rock começou a tocar, e aí a gente faz assim, né? No meu aniversário, ele tocou, fez surpresa e tal. Então, todos os médicos... Isso que é bacana. Todos os médicos que estavam presentes também aconteceu agora no lançamento. Você vê, no seu aniversário, o Davi Wip chegou e falou, olha, eu toco piano. Poxa. O outro fala que toca violão. Que vai Exato. Ai, ontem não. você viu, exato. na festa, Exato. O Itiro que me operou, e está até no livro, o japonês chega, olha, eu toco o teclado. E fica todo mundo animado, é muito bacana. É uma coisa saudável, a música é uma coisa que faz bem pra gente. E aí, como essa banda tá indo de vento em polpa, eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Pronto, agora tocar instrumento, eu nunca aprendi. Aí eu falei, gente, para começar a aprender vai ser difícil. Então vocês vão ver um cabeludo aí na banda, que vocês estão vendo, é o meu professor de canto. Eu comecei a ter aula de canto agora, então daqui a pouquinho vocês vão ver. A crooner do nosso conjunto. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Afinal de contas, né? Mas essa brincadeira é saudável demais, sabe? Eu acho que se você tem um hobby, você tem que fazer. E a música é uma coisa muito boa, muito gostosa, né? E a gente estuda a música, né? Gente, mexe com o cérebro. Mexe. O cérebro tem uma plasticidade. Eu vou fazer uma pergunta para os nossos telespectadores do Mais Saúde.
quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Para você. Pois bem, de repente tocar um instrumento. Claro, é claro que é difícil. A gente aprende quando é menino que é fácil, né? Mas quem tem o dom, É? a qualquer momento pode tocar. É um instrumento, fazer alguma coisa, sabe? É gostoso isso. Reúne os amigos, sabe? É saudável demais. É saudável, E a né? gente precisa, para a gente descarregar todo esse estresse que a gente tem do dia a dia, né? Perfeito. Bom, então hoje o programa estava realmente em função do lançamento, né, do livro O Alimente Bem Suas Emoções, dos segredos de um consultório. Vocês vejam que a capa foi muito bem escolhida, porque me remete muito, amor, a Jesus. Porque Jesus abria a porta do coração, né? Só que a gente abre por dentro, né? E você está abrindo a porta do seu consultório. Mas eu acho que é Jesus que abre. Sim. É Jesus que abre a porta do coração da pessoa que quer ser curada. Com certeza. Claro que quem abre a porta, Jesus abre, mas o médico empurra, né? Exato. Que também tem essa. Você sabe que a doença existe, Deus não fez doença e você precisa do médico. Está escrito no livro do Eclesiástico 38, né? Que diz assim, na presença da doença, a primeira coisa que você faz é uma oração, você pede a Deus, você faz várias coisas. Depois diz assim, em seguida, procure o médico. Ele não fala assim, olha, se não der certo, oração, depois você vai. Não, ele fala em seguida. Porque você sempre vai precisar do médico. Está escrito Eclesiástico 38. E o homem prudente não despreza os medicamentos. Bom, esse foi o programa Mais Saúde aqui, que hoje foi um pouco dos bastidores aqui, da nossa intimidade do lançamento do livro, que é uma bênção. Eu realmente quero te parabenizar, amor, porque cada livro que você escreve, eu vejo realmente a presença de Deus e esse livro está muito especial. E você é coautora? Imagina. Meu amor, um beijo grande, muito obrigada. Um beijo muito grande para você e até o próximo Mais Saúde.